Hebreus capítulo 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor, meu Deus. Jesus tremendo, Jesus de honra, Jesus de maravilhas. Irmãos, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, se diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Até aqui, irmãos, eu gostaria que a igreja ficasse de pé só por um minuto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glórias. Eu gostaria que a igreja prestasse atenção bem nesse versículo. Nós temos aqui vários homens de Deus como exemplo de fé. Nós temos Abel, nós temos Abraão, nós temos Noé, temos Enoque, temos José, temos vários homens, heróis da Bíblia, que foram exemplos de fé para nós, amém, irmãos? Então se diz assim no versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhas. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas ainda que se não via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Podemos nos assentar em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui onde diz assim, ó, porque no versículo 10, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa que nós aguardamos pela fé? É a Nova Jerusalém, a cidade que do céu vai descer, a cidade que vai descer para nós habitarmos nela. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz assim: que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E a nossa futura cidade é a Nova Jerusalém, que descerá dos céus. Em 1 João, aliás, em João, capítulo 14, versículo 23, Jesus ele respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se a palavra de Deus ela nos ensina hoje que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, nós temos que tomar posse dessa promessa. Porque como diz aqui em João 14, 23,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então vamos guardar essa palavra de fé. Vamos aprender a exercitar a nossa fé. Vamos aprender a determinar a fé, que é a prova daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não temos em mãos. Jesus, ele diz que quando nós orarmos, quando nós pedimos, tudo em seu nome, que ele nos atenderá, que ele nos realiza o sonho. E ele também nos alerta para nós não pedirmos coisas grandes demais. Vamos pedir de acordo com aquilo que está ao nosso alcance. Amém, irmãos? Amém. Porque muitas vezes as pessoas pedem coisas muito grandes e aí a bênção nunca chega. Se o próprio Jesus disse: quando pedires, não pedires coisas tão grandes, peça de acordo com aquilo que está no nosso alcance, para que nós possamos alcançar a fé e ser herdeiro da promessa. Amém? Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. E todos os homens de Deus, pela fé, eles venceram leões, venceram a fornalha de fogo. Abraão chegou em terras alheias que não era dele. Ló ele foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra. Abel até hoje ainda fala da dignidade dele para com Deus, o quanto ele era justo, o quanto Deus se agradava da oferta dele. Então, pela fé, nós vemos aí que todos os homens de Deus, eles foram prósperos. E como a palavra de Deus nos diz que nunca viu um justo a mendigar o pão, nunca viu um justo a passar fome, nem a tua descendência a mendigar o pão. Então, nós temos que tomar posse, porque essa é a fé que nós temos que exercitar. Que nunca falte o pão de cada dia em nossa mesa, que o nosso nome nunca seja arriscado do livro da vida, e que naquele grande dia, quando Jesus vier resgatar a tua igreja, que nós estejamos à tua direita e não à tua esquerda. Aleluia. E para que Ele nos abra o portão celestial, para nós atravessarmos o portão celestial e habitar na cidade que foi criado pela própria mão de Deus, para nós que somos herança da promessa. Amém, irmãos? Amém. Quem crê na palavra de Deus? Amém. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém?